Imagina atravessar caminhando os Lençóis Maranhenses. Antes de eu viver essa experiência, eu achava que era uma loucura ficar caminhando na areia, sobe duna, desce duna, mas eu caminhei 50 quilômetros entre Atins e Santo Amaro e vivi uma das mais lindas experiências da minha vida. Nesse vídeo eu vou te responder a dificuldade dessa travessia, quanto custa, se a areia é quente, o que você deve levar, o que está incluído, aonde você dorme e tudo mais. Vem ver! Fala, viajante! Eu sou a Aline, do blog Uma Sul-Americana. Caso você não conheça, é um blog de latinidades, de viagem e cultura da América Latina. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma das maiores joias da América Latina, que é o maior campo de dunas que a gente encontra por aqui. O Parque dos Lençóis Maranhenses fica no Maranhão, no Nordeste brasileiro. Assim que eu terminei a travessia, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. A galera deixou ali as suas maiores dúvidas. Daí eu fiz uma live respondendo essas dúvidas e foi logo depois da travessia, né? Então tava tudo muito fresquinho na minha memória. Então a segunda parte desse vídeo é um recorte dessa live, por isso vai estar aí na vertical. E eu resolvi não gravar de novo porque tá super espontâneo, as perguntas são super originais, você vai saber tudo o que você precisa. Então o que você vai levar na mochila, se você vai caminhar descalço, se é muito quente a areia, onde você dorme, o que você come, o quanto você gasta, se precisa de guia, você vai saber tudo na segunda parte desse vídeo. Espero que você goste e qualquer dúvida que você tenha, deixa aí nos comentários que eu respondo, beleza? Bom, a gente vem até Atins e aí cada guia vê com o seu grupo qual é a opção. E no caso do nosso grupo, de Atins a gente pegou um 4x4 e foi até um certo ponto nas dunas, que dali não passa carro, então dali a gente começou a caminhar. Tem algumas opções que são, ao invés de 3 noites, como no meu caso, são 4 noites, todo mundo passa a noite aqui em Atins e depois disso é que começa a caminhada e daqui. Então tem, se eu não me engano, uns 10 quilômetros que eu acabei ganhando com o 4x4 e que tem a opção de você fazer esses mais 10 quilômetros caminhando. Daí a gente desceu nesse ponto, né, do parque e fomos caminhando até, isso foi às 3 da tarde e a gente foi caminhando até o povoado chamado Baixa Grande e é um oásis. O tamanho do parque é mais ou menos a cidade de São Paulo, é quase a cidade de São Paulo. Então é assim, areia, é um deserto e aí no deserto tem 2 pontinhos verdes, são os oásis onde a gente faz a parada. Então a primeira noite a gente parou na Baixa Grande e que uma curiosidade legal é que o galego que foi o meu guia, ele nasceu em Barreirinhas, só que ele foi criado em Baixa Grande e a família dele ainda vive lá. Então o primeiro ponto de parada, que eles chamam aqui de casa de apoio, foi justamente na casa da avó do galego, que é a Dona Maria. Esse primeiro dia foram quase 9 quilômetros de caminhada e aí a gente começou na parte da tarde, né, umas 3, então a gente viu o pôr do sol nas dunas e já chegou no oásis de noite, então a gente não conseguiu ver o oásis. No dia seguinte a gente saiu do oásis também em direção ao próximo, que é o Queimada dos Britos, e aí foram quase 9 quilômetros também, então a gente caminhou das 8 da manhã até umas 2 da tarde, eu acho. Esse dia foi bem judiado o sol, nossa, foi o dia mais bonito, com as lagoas mais lindas, na minha opinião, que é a do Piador, que eu dei um nome de criador, porque Piador, nossa, não é poético o suficiente para aquele lugar, que nossa, é a lagoa uma das mais lindas que eu já vi. A gente passou por essa lagoa, passou por umas de cores vermelhas. E aí na segunda casa de apoio a gente parou na casa da Jo, que é uma moradora local, ela nasceu ali, foi criada ali. Todo o oásis é de uma família que criou a comunidade ali, a família dele. E aí eles foram crescendo, a família foi crescendo e foi ficando por ali. E enfim,
Queimada dos Britos é justamente por causa da família Brito. Acho que 90% das pessoas que moram nesse povoado tem o sobrenome Brito e todo mundo é meio que parente de todo mundo. A Jo, por exemplo, é casada com o primo dela. Então acaba que todo mundo é parente real aqui. Só a galera que vem de fora, que casou de fora, que mora por lá. E aí no segundo dia e a gente dormiu. Bom, as dormidas são sempre em rede, não tem cama, não tem essa opção, é sempre em rede, em todas as casas de apoio. Depois a gente saiu de Queimada dos Britos bem cedo, assim, a gente acordou, era 13h30 e foi caminhando. Aí a gente saiu mais 5 horas, mais ou menos, quase 5 da casa da Jo. Foi o dia mais longo, a gente caminhou quase 19 quilômetros. A gente chegou em Betânia. Nossa, Betânia foi lindíssima. E a gente chega lá, é um restaurante de uma família e tem a casinha deles, né? E também tem o redário onde a gente dorme. Então a gente dormiu a terceira e última noite aí. E no dia seguinte a gente saiu, acho que umas 8 e pouco, não sei, em direção a Santo Amaro, que já aí era o último dia, já estava finalizando. Nesse último dia a gente caminhou 12 quilômetros mais ou menos, então foram no total 48 e poucos quilômetros. 4 dias, 3 noites na travessia dos Lençóis Maranhenses. Agora vamos às perguntinhas. Tipo, eu falei tudo isso porque pediram pra eu falar tudo, né? A maioria do o que vocês querem saber era tudo. Pera, agora deixa eu achar onde foi que eu anotei. Achei. Me perguntaram se precisa de guia, se dá pra ir sozinho. Bom, precisa. Não é obrigatório. Dá pra ir sozinho? Dá. Mas, cara, eu não recomendo. Porque você vai entrar no meio do deserto. A duna que, sei lá, um amigo foi e te falou mais ou menos como era. Às vezes essa duna já não existe mais. Já existe uma outra. Ou às vezes a lagoa tá seca, às vezes ela tá cheia, às vezes ela tá funda, às vezes não tá. Então, por exemplo, você pode pegar o meu Wikiloc e seguir o mesmo caminho que eu fiz. Só que pode ser que quando eu tenha feito a travessia, a gente tenha passado por dentro de uma lagoa, porque a gente descia as dunas, entrava nas lagoas. Eu peguei água até que assim, de tipo mochilão na cabeça. Aí vai que no momento que você vá, essa água já esteja te cobrindo. Então pode ser perigoso. Às vezes a gente subiu uma duna que já, por causa do vento, já não tá mais da mesma maneira. Aqui é natureza selvagem. E apesar de não ter aquelas matas onde a gente tem medo de se perder, você pode se perder no meio do deserto, porque é tudo igual. Não tem muita referência, sabe? Lagoa, duna, é isso que você vai ver durante todos os dias. E apesar de parecer mais do mesmo, eu te juro que não é. Você passa 4 dias falando, puta que pariu, meu Deus, olha esse lugar. Sério. Mas enfim, não recomendo fazer sem guia real mesmo. Bom, perguntaram se é muito quente e se a noite é fria. Seria muito quente se não tivesse tanto vento. O vento aqui é bem forte, não aqui exatamente, lá nas dunas, né? Lá no meio do parque. Inclusive você sente a areia às vezes te chicoteando, por isso que eu falei que pode ser que as dunas se movam e tal. Essa região tem bastante vento. Aqui nos Pequenos Lençóis tem um parque eólico. Esse vento faz com que você não sinta o calor tão forte no teu corpo, mas o sol é muito forte. Aí por isso eu fiz a trilha de manga longa, né, e de calça longa, para não me queimar do sol. E recomendo um chapéu, quanto maior a aba, melhor. Óculos escuro, eu perdi o meu no primeiro dia de travessia. Ele é um flip, né, que gruda com imã no meu óculos de grau, e aí ele voou no barco. Ai, caiu no rio, eu fiquei triste. Agora eu tô rindo, mas eu fiquei triste na hora. Enfim, eu perdi. No último dia eu senti muita dor nos meus olhos e dor de cabeça, porque no último dia eu esqueci de comentar, mas foi isso. Cara, subindo e descendo duna, que foi de Betânia até Santo Amaro. E aí por ter muita duna, e tava muito sol, então o sol batia na areia branca que voltava pro meu olho e eu tava já ficando cega já. E aí a gente chegou numa lagoa pra descansar, a lagoa da piscina, e eu tive que ficar com um pano tampando meus olhos porque eu não tava conseguindo ficar com ele aberto. Então assim, óculos escuro sim ou sim. E se você tiver alguma bandana, alguma coisa pra eventualmente cobrir o teu rosto, porque real pega muito sol. O que eu acabei não usando tanto foi protetor
solar pro corpo, porque como eu andei toda cobertinha, eu não usei, apesar de ter sido uma boa coisa por baixo. Só que eu não queria muito ficar contaminando a água, então eu passei mais no rosto. E não me queimei, tipo, voltei mais bronzeadinha, mas não me queimei, não tive nenhum dia de me arder, nada do tipo. Nossa, voei pra caralho. Aí me perguntaram se é quente, então respondendo, é muito forte o sol, mas não, você não sente tanto calor, até porque vira e mexe a gente se mete no rio pra caminhar, entra num lago pra caminhar. Pelo menos com o Galego a gente foi parando em várias lagoas ao longo da caminhada. E de noite eu não achei fria. A última noite eu senti um pouquinho mais frio, que foi em Betânia, né? Mas as outras noites nada de frio. E eles te dão um lençolzinho só pra o caso de bater um ventinho mais gelado, assim, mais frio. E pra eventuais pernilongos, né? Que eu de verdade não senti em nenhuma noite. Nenhum momento, na verdade, eu senti mosquito enchendo o saco. O que eu levei? Eu fui com essa roupa longa, no pé só chinelo. Eu fiz a trilha de chinelo, porque no início eu tava fazendo descalça e comecei a sentir o atrito da areia no meu dedão. Então eu comecei a usar chinelo e senti que foi melhor. Só na hora de descer as dunas que eu tirava, porque corre o risco de você arrebentar o chinelo, né, com a areia fofa. Geralmente para descer as dunas a areia é fofa. Já a maioria da galera do meu grupo andou descalço. E tinha uma mãe e um filho fazendo a travessia com a gente, e eles tinham esses tênis que podem entrar na água, sabe? Enfim, mas não é bota de trekking, é um sapatinho aquático. A areia não é quente por causa desse vento. A areia, ela vai... isso é uma teoria minha, tá? Não sei se é real, mas a minha teoria é que a areia, ela vai sempre tão se repondo ali que não chega a tempo de ficar muito quente. Só em alguns pontos, tipo quando você chega no oásis da Queimada dos Britos, quando você tá chegando em Santa Amaro, aí a areia começa a ficar quente porque venta menos. Eu comecei com um vestidinho que eu coloquei aqui em Atins pra começar a trilha. Aí eu levei outro e também um shortinho e uma blusinha. Cara, é muito. Poderia ter ficado só com esse conjuntinho e um vestidinho. Não precisava das outras coisas. Aí biquíni eu trouxe 2 e aí eu fui revezando. Aí trouxe a minha toalha, que é uma de microfibra, então ela fica bem pequenininha. Sabonete, não trouxe shampoo nem condicionador. E a pasta de dente e escova, claro. Eu tava com esse mochilão meu grande, mas era porque ele é mais confortável pela barrigueira. A minha mochila pequena, ela tem uma barrigueira que é só uma fivelinha, assim, uma fitinha. E aí acaba sendo incômodo. Então eu vim por causa da barrigueira. Mas ela não tava cheia, não. Ela tava bem vazia, na verdade. Aí trouxe uma farmacinha, né, com uns remedinhos, tipo, sei lá, pra dor de cabeça, o Bepantol, que aí eu usei muito na boca, porque o meu lábio é muito sensível, então eu acabei sentindo, não queimei, mas senti uma sensibilidade nos meus lábios, e aí eu uso o Bepantol, na verdade genérico de Bepantol, Band-Aid, umas coisinhas assim. Eu trouxe algumas coisinhas pra comer de noite, porque eu não costumo jantar, e também pra economizar. Então é assim, você pode fechar tudo de uma com guia e dar todo o dinheiro pra ele, e ele vai administrando isso, ou você pode só pagar a diária do guia separado e as dormidas e as refeições à parte. Esse mesmo percurso que eu fiz, o primeiro almoço acontece em Caburé, só que Caburé a comida é cara, então o que eu fiz foi em Mandacaru, que é o povoado que você passa antes do Caburé, foi comprar uma marmita de 20 conto. E aí eu cheguei no outro povoado com a marmitinha, porque no Caburé é R$51, o mais barato pra uma pessoa, e no Mandacaru é R$20 um peixinho, a marmita. Então foi vintão, primeiro almoço. Aí à noite, na casa da Dona Maria, teve o jantar, e o jantar é R$50. Isso não importa em qual casa de pouso você vai ficar, é R$50. E aí tem a dormida, que eles falam dormida pernoite, então a gente dormiu lá no redário da Dona Maria, e o redário custa R$50 com o café da manhã incluído. E aí o almoço e o jantar custam R$50 cada um. Então o que eu levei foi comida para o jantar. Então eu economizei esses R$50 por noite. E também é uma coisa que eu não faço, comer muito, né, jantar. Apesar da caminhada, eu achei que eu ia ficar mais faminta, mas no final das contas não fiquei, então consegui não precisar do jantar. E aí eu levei atunzinhos, maionese, pãozinho, também levei uns snackzinhos pra trilha, então uma bolachinha, amendoim. Rola levar uma frutinha também, mas não recomendo tipo banana, porque vai ficar
podre aí debaixo do sol, então tipo uma maçã, uma pera, alguma coisa mais fortinha assim. E aí o almoço, sim, eu almocei onde a gente parava. No primeiro dia foi vintão lá no Mandacaru, o segundo dia foi R$50 lá na Jô. Nossa, muito bem servido. No próximo almoço foi em Betânia, e daí lá já não é um preço fechado como nos Oásis. Aí tem um cardápio e você pode escolher. O meu almoço acho que deu R$40, acho que foi isso. Eu anotei, mas tá aí no celular, tô usando agora. Em todos os lugares você vai encontrar cervejinha, Coca-Cola, como que chama a bebida daqui? Taquiri? Eu chamei de Shakira, agora não Takira. Bom, eu chamo de Shakira e agora eu já não sei mais o nome oficial. Tikiri, alguma coisa assim. E então, em todos os lugares você tinha acesso a essas coisas. Bom, isso em relação à comida, né? Então rola levar alguma coisinha pra você comer. Se você quiser levar toda a tua comida, beleza. Tem a Cata que fez a travessia comigo, a gente se conheceu na travessia. Ela trouxe tipo miojo e conseguiu usar. A Dona Maria e a Jo emprestaram a cozinha pra ela fazer o miojo dela. Isso não vai rolar em Betânia porque lá é restaurante. Isso também não vai rolar no primeiro dia porque também é restaurante. Então rolaria só nesses 2 dias. Mas eu vou falar um negócio. Essas pessoas são super simples, elas vivem disso. Pô, abre essa mão aí e almoça pelo menos na casinha delas. E beleza, economiza no jantar, mas pelo menos uma refeição faz. Até pra você poder provar a comida rural ali. Esqueci, orgânica, mas assim, super local, a comidinha, o temperozinho deles. Dona Maria milionária nada, filho. Super simples, super. A casa dela não tem nem reboco. Pra chegar as coisas ali, é tudo muito caro, porque não tem como chegar a pé, porque imagina, você vai ficar andando quantos quilômetros com um monte de compra, então eles precisam pagar pessoas pra levarem pra eles de bugzinho. Então assim, tudo pra eles é muito caro, sabe? Então eu recomendo, sabe, comer pelo menos uma refeição lá com eles. Bom, a comida maranhense, ela é bem baseada em carne. Se você é vegetariano desses assim, tipo, eu não como animais, aí rola negociar um ovinho, talvez até dê pra ficar mais barato as suas refeições, né? Come só um arroz, feijão tem todo dia. Agora, se você é um vegetariano que, tipo, eu não como por causa da indústria da carne, não exatamente pelo animal, pode ficar sossegado, porque são animais criados no quintal da casa dessa galera, então não existe uma indústria animal, de carne animal, durante essas refeições aqui. Então fica essa informação que eu acho que é importante. Onde eu dormia, já respondi, né? Então eu dormia em redes, em casas de apoio, como eles chamam, que é casa das pessoas, sabe? Tipo a Dona Maria, que é a avó do Galego, e a Jo, que é local. E aí o Galego, ele sempre vai parar a primeira noite lá na avó dele, uma para colaborar financeiramente com a avó e também para poder ver a família, né? Porque tem avós, primos dele que moram ali. Já na Queimada dos Britos, ele procura lugares diferentes, né? Para dar oportunidade de todo mundo. Eu conversei com ele e ele falou que faz questão de dar essa oportunidade para várias famílias. A terceira noite, que foi em Betânia, acabei não perguntando para ele se ele também muda de casa de apoio. Mas, enfim, todas elas sempre a dormida sempre vai rolar em rede. Você não precisa levar, já tem lá. E aí eles te fornecem o lençol. E quanto é? Essa informação eu peguei com o Galego, que foi o meu guia, mas cada guia vai ter o seu preço, apesar de não ter uma diferença muito grande entre eles. Aqui nessa região é meio que tudo tabelado, sabe? Todos eles se organizam. Aqui o turismo é de base comunitária, não sei se você sabe o que é, mas eu inclusive já escrevi um pouquinho sobre isso lá no blog. Como o turismo é de base comunitária, não existe uma alteração de preço muito grande entre as agências, os guias. Com o Galego, se você for fazer o trekking sozinho, só você e ele, com tudo incluído, ele vai te cobrar R$1.800. Isso pelos 4 dias, né? Conforme vai aumentando o grupo, esse valor vai diminuindo e, em média, os grupos chegam a 6 pessoas. O guia cobra R$100 por dia, o Galego. E aí eu fiz o cálculo todo, né? Se você for dormir nos lugares, se você for almoçar nos lugares, que eu recomendo, se você for jantar nos lugares e pagando o guia, você vai investir 4 dias, vai dar mais ou menos R$950, porque não tem a última dormida, né? Então são 4 dias, só que são só 3 noites. Então vão ser R$900, porque também não tem o jantar. O jantar você vai jantar por
por conta, né? Então vai dar R$900. Eu acho um valor muito justo pro rolê que você vai fazer. Eu não acho que seja um valor alto. Acredito que o que você consiga economizar são esses R$50 do jantar, que foi o meu caso, né? Eu consegui não jantar em nenhum das 3 noites. E é isso, acho que não esqueci nada, mas se eu esqueci, aí você me manda o inbox. Então, um beijo. Eu vou andar por aí pra conhecer a Teens.